Bem, na noite de hoje, nós vamos fazer a biografia inicialmente do que a gente consultou, que é a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é esse que nós acabamos de doar. A Inteligência Emocional do Daniel Goleman. O Código da Inteligência de Augusto Cury. La Fontaine e o Comportamento Humano, que é de Hamed, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Então, essas são as bases de estudo, e também as Emoções que Curam da Hermance. Então, são as bases de consulta, de reflexão, né? E a noite de hoje não é palestra de novo, é uma conversa, é uma reflexão sobre o tema, que é tão importante, que é a aceitação da falibilidade. Falibilidade. Certo? Já achamos um erro aqui na exposição. Obrigado, Dom. Mas, com boa vontade a gente vai superar esse erro aí nosso, né? Bem, somos infalíveis? Quem tem dor aqui, levanta a mão. Quem passa por dificuldade? De todas as ordens, né? Seja ela física, material, emocional, espiritual, né? Todos nós estamos no mesmo barco, né? Então, e na maioria das vezes, a dor ela é muito maior quando a gente tem uma interpretação errônea dela, né? Muitas vezes a gente tem um sentimento de que nada nos atinge, que nós somos super-homens e super-mulheres, né? E que aquilo acontece na casa dos outros, mas na nossa casa não acontece. E isso vale para as doenças, sejam elas da alma, sejam elas físicas. E hoje em dia, em toda a família, eu estou tocando nesse assunto, e que tem a ver, vocês vão observar por quê, a gente passa por grandes dificuldades no campo da depressão, da ansiedade, da melancolia, de uma forma geral, né? E muitas vezes nós não passamos por aquilo, mas alguém passa, e a gente imagina assim, a gente pode julgar, ou a gente acha que nós não vamos passar por isso, né? Então aqui é só uma reflexão, um lembrete, que é necessário que a gente mude comportamentos, mude formas de pensar, paradigmas antigos, né? Para que nós, no momento da dor, nós possamos não deixar de tomar medicamento, porque muitas vezes o tomar medicamento alopático, né, representa ou tem uma significação para aquela pessoa de derrota. E não é isso. A gente precisa também dos medicamentos ditos alopáticos ou fitoterápicos ou qualquer que seja, por quê? Porque aquela doença, aquela distonia já está implementada ou está implantada no corpo físico. Então nós precisamos dos médicos, né, doutora Adriana e outros médicos, dos psicólogos, dos psiquiatras, dos terapeutas, e nós precisamos disso. E precisamos de Deus na nossa vida, de Jesus, na nossa casa espírita, né? Dos tratamentos magnéticos, que são terapêuticos, que é uma das ferramentas que nós podemos lançar mão. Além, é claro, do quê? Do estudo sistemático, né? De absorver as coisas boas, deixar o pessimismo do lado, né? Mas... está aqui. Desculpa. Eu queria tocar nesse assunto aqui. Precisa ligar? Aqui.
Gostei desse... Elisabeth Kübler-Ross é uma suíça, uma psiquiatra bastante conhecida, que lá em 1967 ela desenvolveu esse modelo aqui de Kübler-Ross, ou o modelo do sofrimento também, que é conhecido. Acho que vocês devem conhecer, mas só que não, esse modelo extrapolou, porque no início ela colocou como para aqueles que passavam por luto, o luto de uma morte mesmo, né? Mas depois foi extrapolado pelos profissionais e por ela mesma nas perdas de qualquer natureza, dos sofrimentos, por isso que mudou para modelo do sofrimento. E, em particular, para divórcio, para essas situações, porque em toda situação passa por isso. Olha bem, quando nós estamos diante de alguma coisa, de uma dor, de qualquer natureza, até mesmo de uma obsessão espiritual, de uma influenciação espiritual, ou de uma questão física, material, nós, no primeiro momento, nós negamos. Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou vítima de tudo isso, de uma dor qualquer. Depois, ficamos com raiva. Depois, negamos. E, na verdade, ela coloca... Esse processo aqui está faltando um aqui. Então, que primeiro você nega, depois você fica com raiva, depois você faz uma... Eles chamam de... Olha, desculpa, aqui não é negociação, tá? Aqui é... Barganha. É barganha ou negociação. Então você... está aqui. Eu que não estou enxergando, gente. Desculpa. A minha visão está... Então tá. Aqui é negociação. Então eu estou certo. Então você nega, você fica com raiva, você negocia, fala assim, a partir de agora eu vou fazer isso para conseguir aquilo. Aí você faz barganha com Deus, faz barganha com a família, mas é uma coisa que você quer um retorno imediato normalmente, né, Carmen? Uma troca. A partir de agora eu era uma pessoa assim, mas agora, de repente, num passe de mágica, eu vou fazer assim. Isso é igual a gente fazer, como chama, dieta, né? Hoje eu não vou, amanhã eu não vou comer. Aí você não come mesmo, né? Mas só que aí alguém faz alguma coisa gostosa lá em casa, a gente sai da dieta, não é assim? Porque aquilo não faz parte do seu hábito mental, do seu hábito de alimentação, não é assim? Então isso não perdura. Mas tudo bem, fizemos isso. Só que aí um passo, por isso que eu toquei no caso da depressão, porque quando nós entramos diante de uma dor, nós podemos entrar nesse processo. E quando que nós vamos passar por isso? Realmente, quando nós aceitarmos aquela situação. Pois bem, eu estou passando por isso, aí você monta uma questão estratégica, e como eu vou fazer agora? Olha, eu vou no centro toda terça-feira, porque a gente faz isso, né? Não trocando, mas porque é uma estratégia para que você possa pensar de forma diferente, criar uma energia, uma atmosfera fluídica diferente, trocar suas energias deletérias que estão no seu corpo físico, perispiritual, não é assim? Aí você... Mas esse processo todo pode demorar pouco tempo, mas pode ser muito tempo. Anos. E quem sabe, ou quiçá, toda uma vida, uma existência, ou uma encarnação. É aí que mora o grande problema. Muitas vezes nós estamos passando por esses processos e não estamos chegando aqui, que é aceitar e continuar a vida. Seja ela, olha, e mais ainda, hein, tem certas questões que estão relacionadas a nós, que vêm de outras nossas existências, que a gente não resolve lá no passado e continua para poder o quê?
Porque a vida é uma terapia. E a gente não faz conforme tem que ser feito a lição de casa, certo? Alguma contestação, alguma complemento, Carmen? Então, é importante a aceitação, não é? Essa aqui é uma psicografia nossa, de algum tempo atrás, que vem a calhar. Era para ser a primeira, mas depois eu achei que fosse melhor a gente colocar o outro, para a gente já entender o processo que a gente quer chegar. Lamentar não adianta, em relação à dor, certo? Se adequar é a solução. Por que então viver na desilusão? Logo chega a nova fase, depois dessa existência vem outra, para a nossa essência reparar. Então não adianta ficar barganhando, nem ficando, protelando a aceitação, Dia, noite, inverno, verão, dia sim, dia não. Aqui estamos aprendendo a equação da razão. Tudo tem o seu tempo. Então nós temos que aceitar. Tudo tem o seu tempo. Dizia o salmista Salomão: amar é a solução, nos diz Mestre Jesus. Por que então sofrermos? Procurando outra adequação. Tempo de abraçar e tempo de se separar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. E aí a gente fica sem aceitar as coisas que vêm à nossa vida, na nossa existência. E muitas delas que a gente não aceita, e é por isso um dos fatores de distonias da nossa existência, no campo mental, no campo das dificuldades nossas, de interpretação, elas são criações nossas do passado. E também do presente, da lei de sintonia. Nós nos sintonizamos com essa vibração e causamos dificuldades para nós, seja ela no campo das emoções, seja ela dos relacionamentos, seja ela também no campo das doenças que estão no campo físico. Lembrando que tudo começa num campo sutil do espírito, passa por perispírito, que é um corpo mais sutil, e depois se manifesta no corpo físico, que é mais grosseiro. Então as energias, elas começam atuando no campo mais sutilizado do ser e vai gradativamente descendo e chegando no corpo físico. Mas a lei de causa e efeito é necessário aceitar. Uma vez que a plantação é livre, a semeadura é livre, a colheita ela é obrigatória. Então, aceitando nós iremos já passar por essas etapas. Normalmente, nós chegamos segundo os estudos da Elizabeth Ross, ela diz que pelo menos 2 dessas fases, obrigatoriamente, a gente passa. Não necessariamente todas elas. Nós podemos negar no primeiro momento, mas depois já aceitar. A gente pode passar por isso. Seja em relação ao luto de uma morte de uma pessoa querida, e pode ser diante de uma frustração, de uma dificuldade de interpretação de relacionamento, seja em relação a nós mesmos, Um problema sério é a aceitação de nós mesmos, A diferença entre ser o que gostaria e ser e aquilo que
que é na realidade, né? Então, mas olha, nós podemos passar por isso de forma mais tranquila, no momento que nós, conforme a Eclesiastes fala, que há tempo para tudo. E quando a gente está passando por aquele momento, aceita. E aí, olha que interessante, se vocês não leram o Eclesiastes, provavelmente já leram, todo mundo leu, mas olha que interessante. Eu só vou ler um pedaço aqui. Que teu espírito não se apresse em ficar irritado, pois a irritação frequenta os insensatos. Não digas, porque os tempos passados... porque que os tempos passados eram melhores que os de agora. Olha, tá lá, isso é antigo, hein? A gente não fala assim, lá atrás, a gente vive no passado, né? Lá era melhor, naquele momento, assim, assado. E a gente esquece o presente. E lá Eclesiastes está falando, ó. Porque os tempos passados... Bem, melhores que agora. Não é a sabedoria que te faz levantar essa questão. A sabedoria é boa que te faz levantar essa questão. Não é essa sabedoria que te faz levantar essa questão. Vê a obra de Deus e poderá endireitar o que ele curvou. O tempo de felicidade, em tempo de felicidade, ser feliz. Quer dizer, você fica questionando aquilo que não tem conserto, não tem como você mudar. Você tem que olhar aquilo e se adaptar, né? Isso chama psicoadaptação no ponto de vista material, né? E no dia da desgraça, reflete, Deus fez tanto um como o outro. Não seja demasiadamente justo e nem te torne sábio demais, porque irias te destruir. Não seja demasiadamente ímpio e nem te tornes insensato, para que morrer antes do tempo? Ou seja, é o equilíbrio, né? Deus fez o homem reto, este, porém, procura complicações sem conta. Ou seja, nós criamos problemas onde não existe. Bem, a não aceitação como fonte de distonias espirituais, psíquicas e emocionais. Primeiro, quando a gente começa no processo de transformação, que é o objetivo, né, nosso, é a terapia da vida, é a nossa transformação, é a nossa reforma íntima, né, ser melhor do que nós fomos no passado, nas outras existências, e a gente se depara no teatro da vida com situações que nós temos que enfrentar e não nos revoltar. É um ato de transformação interior na condição de inimigos de nós mesmos, é um ato de agressividade, um movimento emocional de abrir nossas defesas energéticas. O conflito interior fragiliza-nos, reduzindo a imunidade da aura. Isso é muito... Quando a gente toma a gente como inimigo de nós mesmos, a gente nos fragiliza. Dá abertura no ponto do aspecto da atmosfera fluídica, instalando em nós tanto a questão de uma doença física, porque a gente abre brechas no corpo espiritual, e aí se manifestam algumas doenças. E quando também não aceitando, criamos mecanismos mentais de defesa que nos distanciam da realidade e fazem com que desenvolvamos atitudes de negação emocional, que é aquilo que nós falamos lá atrás. O bom combate é que o Paulo nos concita, né? O Lacordaire tem esse ensinamento aqui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente já conhece isso, de outros, mas vale a pena sempre a gente relembrar. O fardo é proporcionado às forças, ou proporcional às forças.
Como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Aí a gente lembra de Jesus, né? Que diz assim: vinde a mim todos aqueles que estão sobrecarregados, né? Mas nós temos, de novo, que nos aceitar e aceitar os outros. Agora nós caímos em armadilhas da mente. O Augusto Cury coloca isso aqui no... Como chama o livro? Os Códigos da Inteligência, né? Ele coloca como armadilha o conformismo, que a gente não vai entrar em detalhe, o coitadismo, o medo de reconhecer os erros e o medo dos riscos, né? Isso são armadilhas que todos nós passamos. Porém, tem vários códigos da inteligência, e eu separei o terceiro código da inteligência, que é justamente esse que nós temos que desenvolver em relação à aceitação, né? Porque a dificuldade de aceitar, ela está quando aquelas questões foram colocadas no início, o próprio egoísmo, a vaidade, né? Certas questões nossas íntimas, que nós nem exteriorizamos, nem tocamos na ferida, né? A gente acha que está tudo certo e que nós somos superiores muitas vezes, mas que nós precisamos aceitar, principalmente aquilo que parte de nós mesmos. Mas quando a gente está mergulhados na dor, a gente precisa desenvolver essa psicoadaptação ou resiliência. Então, como a gente sabe que há tempo para chorar e para rir, de plantar e de colher, quando nós estivermos passando por alguma coisa muito pesada, vamos trabalhar isso em nós, porque é uma inteligência que precisamos desenvolver. O Daniel Goleman, naquele livro que é famoso, que é a Inteligência Emocional, ele fala sobre que existe muitos no mundo que é uma verdade, analfabetos emocionais. Onde nós estamos? A gente sabe que para a gente se comunicar de forma mais adequada, para a gente ter uma interpretação da vida, a gente precisa aprender a ler, escrever, ou se a gente tem uma capacidade natural de fazer uma interpretação melhor. Isso. E o analfabeto emocional? Quanta dificuldade, né? E nós podemos estar nesse contexto. A gente tem paciência? A gente enxerga as coisas como elas são na verdade? Nós falamos e a gente não está falando de uma existência. Nós estamos falando de todas as nossas existências, seja ela para o futuro, seja ela do passado. E se nós não tomarmos... Isso é uma coisa que precisamos desenvolver. Se a gente pensar só no futuro, do ponto de vista espiritual, não está certo, porque a gente vai ter que desenvolver e tem que ativar nessa existência. Quando a gente fala do ponto de vista material, a gente faz poupança, a gente paga a previdência privada, a gente faz isso pensando num projeto, porque projeto sempre tem o começo e tem o fim, né? E tem datas, né? E a gente faz esse projeto do ponto de vista material, não faz? Mas espiritual, a gente tem que olhar o todo. Por quê? Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos construtores da nossa existência. Somos co-criadores, segundo está no Evangelho, no Livro dos Espíritos também. Então, nós temos que pensar no agora, viver nesse agora. Enquanto nós estivermos nesse passado, estivermos no futuro,
Porque, uma vez que nós somos herdeiros de nós mesmos, nós temos que resolver agora. Porque resolvendo agora, a gente está resolvendo o passado e está equacionando o futuro. Certo? Eu fui bem colocado, me coloquei bem nessa posição? Por quê? Certo? Alguém tem alguma coisa para... Pode falar, gente. Bem, a aceitação e o comodismo espiritual. Aceitação não significa, né, que tenhamos de ser sempre do mesmo jeito, né? Isso, aceitar é diferente de ser comodista. Ou que vamos nos acomodar com aquilo que aceitamos sobre nós. A gente tem que melhorar, é evidente. Significa apenas que vamos parar de brigar com nós mesmos, né? Lembra que ser inimigo da gente? Parar de resistir às nossas imperfeições e parar de colocar uma força para controlar a realidade não controlável. Aceitar nossas imperfeições é criar um acolhimento amoroso com a nossa sombra pessoal, né? A gente fala, a gente quer socorrer o próximo, quer ajudar, a gente pede ajuda para os amigos espirituais, né? A gente quer o melhor para as outras pessoas. E para a gente, como é que a gente vai fazer? A gente tem que se acolher, né? Tem que se amar, tem que se gostar nesse propósito. Mas também ter responsabilidade de ver onde precisa melhorar. Esse é um conflito desgastante entre o que somos e aquilo que gostaríamos de ser, que está no texto e que a gente comentou. Aprisionados nesse redemoinho de emoções, instala-se em nós a baixa autoestima, uma dolorosa sensação de desvalor pessoal, vivemos um conflito desgastante entre o que somos e aquilo que gostaríamos de ser. Tem até que está no livro do Hamed, do Francisco do Espírito Santo, do La Fontaine, que ele fala que tem uma fábula lá, que tem a rã e o boi. A rã estava junto com uma amiga dela e viu o boi, grande, diferente, forte, né? E a rã pequenininha ali. E a rã, quando viu aquilo, queria ser, quer dizer, não era, né? Mas queria ser aquilo que ela não poderia ser. Começou a cantar e inchar, cantar e inchar, cantar e inchar. Aí perguntava para o outro, como é que eu estou? Está igual ela? Falou, não, você não está igual ele. E a gente fica querendo ser aquilo que talvez não sejamos e não vamos ser. E é bom que não seja, porque cada um de nós é um indivíduo ímpar. Não tem ninguém igual a ninguém, certo? Mas a rã queria ser igual ao outro. O que aconteceu com ela? Explodiu. E assim a gente... Ou seja, a dor, né? E a gente fica acorrentado nesse processo e às vezes passa uma existência sem se reformar, sem mudar a sintonia do rádio, né? E a gente fica vibrando no mesmo patamar, a gente fica pensando das formas mais ou menos iguais e não temos a força moral ou a vontade ou até a consciência mais amplificada que nós temos que nos transformar. Enquanto nós mantermos os mesmos padrões, assim vai ser a nossa existência. Mas o recado é muito importante, aquele que estiver passando por uma dor muito grande, lembra no primeiro slide, que ainda não chegou na aceitação, pula para a aceitação logo, porque tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar. Porque aí existe uma força íntima que vai impulsionar para a melhora, tanto do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da saúde física e como do ponto de vista espiritual. Sem aceitação, não há possibilidade de mudança.
Nós podemos receber auxílio magnético, podemos nos organizar, equilibrar, mas se nós mantermos os mesmos condicionamentos, as mesmas ideias, nós não aceitando as coisas que ocorrem com a gente, fatalmente nós vamos voltar naquele padrão que nós estávamos no passado. Vocês concordam? Bem, eu vou pular isso aqui, que nós estamos chegando no... Bem, a aceitação, então, eu queria deixar registrado que é a nossa estratégia, que nós possamos fazer isso como uma metodologia terapêutica para cada um de nós, o auto-amor, a autoaceitação e a aceitação das coisas que ocorrem na nossa vida do ponto de vista exterior, né? O filho que tem problema, a esposa ou o esposo, ou as coisas que ocorrem conosco no trabalho, enfim, na nossa existência. São tantos exemplos, né? Mas que nós possamos transformar coisas que não podemos transformar nosso pensamento, aceitando aquela dificuldade que nós não podemos mudar. Tá? E buscar, toda vez que a gente se achar fracassado, porque a gente está tomando medicamento, porque a gente está sendo vítima, ou está passando por aquela dor, porque às vezes a gente se sente um fracasso, né? Seja ela... A gente fala de saúde, mas a gente tem outras dificuldades tão dificultosas quanto a saúde espiritual, por exemplo, né? É complicado, não é fácil. A gente está envolvido, né, por um processo doloroso. E aí a gente não pode se sentir fracassado. Então, vale a pena a gente refletir agora. De acordo com as leis do universo, não existem fracassos, mas resultados. Fracasso é uma palavra que inventamos para dizer que as coisas não saíram como gostaríamos. Em contrapartida, resultados são objetivos possíveis diante de nossos esforços, escolhas e desejos. Fracasso, falência, derrota e erro são expressões próprias das imperfeições humanas. É natural que aconteça. Que, sob uma ótica imortalista, significam a necessidade de recomeço, de reexame e melhoria. Só erra quem tenta, e é melhor que não queiramos somente acertar na vida, até porque o que em muitas situações consideramos correto não passa de uma mera ilusão de nosso orgulho ou de uma distorção das nossas crenças. E aí, a autoaceitação, né? Importante. Tudo aquilo que você resiste, condena acaba fortalecendo a sensação de impotência e culpa. Sendo assim, a autoaceitação é o primeiro passo na criação de uma amizade duradoura e rica em favor da nossa paz. E vamos, então, exercer o amor incondicional, tanto com as pessoas, aceitando elas, como com a gente mesmo. Certo? Essa era a mensagem da noite, a reflexão da noite. Espero que todos nós, inclusive eu, aceitemos as adversidades da vida. Tá bom? Uma boa noite, uma boa semana iluminada para todos. Obrigado.